Austeridade. Austeridade é uma palavra bonita, uma virtude que nos vem da tradição cristã. E, bem, no entanto, no último período, nos últimos anos, ela foi utilizada como nome para um conjunto de medidas econômicas que, na verdade, em geral, eram corte de direitos sociais, redução de salário, retirada de investimento na saúde, na educação. Bem, uma das partes do nosso livro que nós estamos fazendo esses vídeos para divulgar, O Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação, publicado pela editora Recriar, a gente faz o exercício, que não é uma novidade, já é uma certa tradição no pensamento crítico latino-americano, de observar os discursos econômicos. É um olhar sobre aquilo que os políticos e os economistas dizem utilizando não apenas uma linguagem religiosa, mas organizando suas ideias a partir de uma certa lógica que ela tem uma estrutura também sacrificial. Essas medidas que foram chamadas no último período de austeridade. Aqui no Brasil nós tivemos um caso exemplar disso, que foi, por exemplo, entre muitas outras, a emenda à Constituição que ficou conhecida como Lei do Teto, que, de certa maneira, proíbe ou desobriga o governo de certos investimentos sociais em saúde, educação e outros, de acordo com o balanço fiscal do nosso país. Ou seja, submete direitos sociais a uma certa lógica do funcionamento do mercado capitalista. Olha, quando a gente faz a pesquisa, olhando não só os discursos dos economistas, dos políticos, mas dos estudiosos da área, a gente chega à conclusão, vou lhe dar uma olhadinha aqui no livro, né, já que é para incentivar a leitura, a gente chega à conclusão que são afirmações, sim, intrigantes, né? Os esforços coletivos e prolongados são necessários com alguns sacrifícios. É necessário para evitar a austeridade mais descontrolada e selvagem. O sacrifício é inevitável, são os erros cometidos que tornaram inevitável a implementação de políticas de austeridade. Olha, rigor, austeridade, esforço, sacrifício, disciplina, medidas doloridas para a redenção. Toda essa linguagem, ela tem em si uma certa lógica de que se a gente cortar o orçamento, reduzir os direitos sociais, por vezes aumentar o desemprego, como se fosse necessário, seria o apertar os cintos, algo como expiar os erros, pagar os pecados, redimir-se da preguiça, do descaso, do descuido. Olha, a ideia de que um certo sofrimento, ele não é tão mal, porque ele ajuda-nos no futuro. Ele promete um futuro melhor a partir de um sofrimento que a gente possa vivenciar agora. No entanto, para que isso possa acontecer e os cortes sociais sejam considerados legítimos, a gente tem que também deslocar um pouco a maneira como a gente vê as pessoas, os trabalhadores, os pobres, né? Quando os pobres não são mais vistos como objeto de caridade ou sujeitos de direitos, mas como um peso no orçamento, os cortes sociais são considerados como legítimos. As políticas de austeridade, continua a leitura, que geram desemprego em grande escala, não podem ser consideradas corretas se o cidadão é entendido como detentor de direito ao emprego. Mas, se o desempregado for considerado um fracassado, alguém que não alcançou êxito no processo de permanência, de conquista do emprego, bem, se ele não é visto como o elo mais fraco que vai pagar a conta do descuido dos ricos e dos políticos, veja, dessa maneira, você não pode cortar o emprego do pobre. Agora, se a gente o vê como um fracassado, alguém que não teve mérito suficiente, a demissão ou o fim de um Bolsa Família, de um auxílio financeiro, é uma justa punição. Então, nós temos aqui duas visões que elas vão se interligando, elas precisam ser deslocadas. E elas são deslocadas não no âmbito da economia, elas são deslocadas mobilizando toda uma estrutura performática que nos vem da religião cristã. Bem,
O Tony Blair, na época, primeiro-ministro da Inglaterra, ele chegou a falar o seguinte: a crise que o capitalismo passa, ela é uma crise de fé, porque as pessoas já não acreditam mais na capacidade do capitalismo de resolver os seus problemas. Vejam só, gente, e se as pessoas começarem a duvidar das promessas que o capitalismo nos faz? Por exemplo, e se a gente duvidar que um corte das medidas sociais, que a redução do dinheiro para a saúde, para a moradia, para a educação, que isso não vai fazer um bem no futuro, que isso é só uma maneira de punir os pobres e preservar os ricos? Se nós mudarmos a maneira como nós vemos, a gente coloca em xeque um dos pilares da política da austeridade. Se a gente começa a duvidar da capacidade das mercadorias, dos celulares, dos carros, dos grandes vinhos e mercadorias nos darem felicidade, e se a gente começar a pensar que o consumo, ao invés de felicidade, traz frustração, esse se, esse um, esse dois, esse três, ele é uma expressão de uma possível crise de confiança do capitalismo cumprir aquilo que ele promete. Bem, o Daniel Ben Said diz o seguinte, que quando a gente tem uma crise de fé, existe a possibilidade da gente perceber que a razão econômica ela pode ser uma loucura sistêmica. Se a lógica pela qual a gente organiza o sistema capitalista não for uma lógica, mas for uma loucura generalizada. Esse tipo de pergunta, ela só é possível ser feita quando a gente duvida. Quando a gente duvida dos fundamentos e dos valores absolutos que o sistema econômico e social de hoje, o capitalismo, nos oferece. E a pergunta é: que tipo de estudo, que tipo de abordagem pode colaborar na crítica dos valores absolutos do capitalismo? Que são valores que, na prática, muitas vezes, promovem aquilo que o Jung Musung chama de morte dos pobres, como um sacrifício necessário e redentor, se isso não passar de mero sofrimento dos mais fracos. Olha, o tipo de estudo que pode nos ajudar a fazer essa crítica de uma lógica religiosa sacrificial é a teologia e os estudos da religião. Então, este é uma das possibilidades e um dos convites que a gente faz nesse capítulo 1 e 2 do livro que nós estamos divulgando. Bem, eu volto na próxima comentando mais um pouco do livro, mas eu peço que vocês deixem um comentário, façam sua sugestão, deixe também sua crítica, é muito importante para que a gente possa continuar pensando, aprofundando e avançando na crítica, que não é uma crítica puramente intelectual, mas é uma crítica tentando olhar a vida a partir justamente dessas pessoas que são sempre aquelas penalizadas pelas medidas econômicas. Nunca são os ricos, né? São sempre os pobres. Até mais, gente.